Cumprimente a todos com a paz do Senhor. Amém. Tenho 2 vídeos para passar. Antes de começar a mensagem, eu gostaria que todos liberados. Do técnico. Nosso vídeo no quarto, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, pelo convite feito. A Nilce me convidou para estar aqui hoje, no culto da SOFAP, e eu louvo muito a Deus por isso. Eu peço que você fique muito atento a tudo que vai ser falado, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus tem algo a dizer ao seu coração. Então fala aí para a pessoa que está do seu lado, não converse comigo, que eu vou ouvir Deus falar comigo. Amém? Deus vai falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Thank you.
Eu vou ler o livro de João 11, do verso 1 a 44. Amém? Amém. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que estava falando do repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa volte que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, encontrou já 4 dias de sepultura. Ora, Betânia, distante de Jerusalém, cerca de 15 estágios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. E lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa, a consolando, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-a, pensando que ela estava indo para o sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois quando viu ela chorar, e choravam também os judeus que com elas vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que também esse não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está em redor, é que eu falei assim, para que eles creiam que tu me enviaste. Cristo disse isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estava morto, ligando os pés e a mão com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em teu santo e precioso nome, nós estamos aqui, ó Deus, com o intuito de te adorar apenas, Senhor. Deus, queremos agora, neste momento, ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor vai falar às igrejas, porque o Senhor já falou comigo, Senhor. Eu tenho algo grandioso para fazer aqui nesta manhã. Não por mim, ó Deus, mas pelo teu Espírito Santo que habita neste lugar, que habita em cada coração aqui presente. Deus, nos ligue agora no trono da tua graça, que a tua presença, Senhor, ela possa ser sentida por cada uma. Deus, me usa, me faça de mim também nas tuas mãos nesta hora. Cada palavra que sai da minha boca, Senhor, possa ser para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Jesus. Podemos assentar. Nesse texto que lemos sobre Lázaro, nós podemos tirar algumas lições do grande aprendizado. A primeira lição que eu tirei dessa passagem é que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre sabe de tudo. Quando a gente lê essa história, e a gente lê ela por completo, a gente se alegra, porque a gente chega até o momento da ressurreição de Lázaro. Mas se a gente não soubesse qual seria o final dessa história, se a gente não conhecesse o final dessa história, a gente ficaria confuso também. Por que Jesus não chegou? Por que Jesus não fez algo antes? Por que ele não apareceu lá antes que Lázaro morresse? Se nós não soubéssemos que Lázaro seria ressuscitado, nós teríamos tantos porquês na nossa mente, porque a Bíblia diz que Jesus, ele era amigo de Lázaro. Jesus amava Lázaro. Então ele recebeu uma mensagem de que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo. E ele não foi imediatamente atender a Lázaro. Ele esperou um pouco. E quando ele chegou, Lázaro já havia falecido. E já fazia 4 dias que Lázaro havia falecido. Mas Jesus, ele não conhece só o começo da história. Jesus, ele já sabe o que vai acontecer lá no final. Ele sabe qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim. Porque ele sabe de todas as coisas. Então, para ele já sabia o que ele faria com Lázaro. Ele já sabia como encontraria Lázaro. E o que seria feito na vida dele. Então, essa é uma grande lição. Jesus, ele sabe de todas as coisas. A segunda lição é o chamado porquê, né? O povo começou a ficar, mas quando viu Jesus, falaram: nossa, agora que ele veio, mas agora
Aí as irmãs, mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, por que o Senhor chegou agora? Por que o Senhor veio aparecer agora? E aí começam os questionamentos, né? Por quê? Por que ele não veio antes? A terceira lição é o tempo. Jesus, ele não chegou atrasado. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega no momento exato, na hora certa. Ele operou o maior milagre, o milagre da ressurreição. Ele chegou exatamente na hora certa. Não importa se já faziam 4 dias que Lázaro havia falecido. Para Jesus, tanto faz, se fosse um dia, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, não faria diferença para ele. Para ele, o tempo, ele é dono do tempo. Então, o tempo para Jesus não faz diferença. O milagre aconteceu na hora certa, no momento exato. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é como um quebra-cabeças. Quando a gente pega um quebra-cabeças e você joga todas aquelas peças, e você começa a olhar para aquilo, você não sabe o que tem ali. Você fica pensando, que desenho tem aí? Que mensagem tem aí? E aí você tem que montar esse quebra-cabeça para que você tenha uma conclusão do que de fato tem ali. E a nossa vida, ela é assim. Muitas vezes a gente se pega em algumas situações que a gente não entende o que está acontecendo. A gente olha para a nossa vida e não enxerga o desenho pronto. Como aquele povo, quando olhou Jesus chegando e Lázaro já estava morto, não enxergaram o que aconteceria ali. E muitas vezes a gente acaba achando que Deus esqueceu de nós. Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor esqueceu a minha oração? O Senhor esqueceu que eu tenho te pedido? O Senhor esqueceu coisas que para mim são necessárias? O Senhor esqueceu? O Senhor não vê o meu sofrimento? O Senhor não vê a minha luta? Deus, tantos problemas, o Senhor não vê? A gente começa a achar que Deus não está vendo. Será que Ele não me ouve? E o tempo vai passando e a gente começa a achar que não vai mais dar tempo. Deus, não vai mais dar tempo do Senhor resolver. Deus, não vai mais dar tempo. Jesus, se o Senhor não vier agora, não vai mais dar tempo. E aí, quando as peças começam a serem encaixadas, quando a gente começa a olhar o desenho mais completo, a gente começa a entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aí você fala, agora eu entendi. Por que naquele dia aconteceu isso? Agora eu entendi porque eu tive que passar por aquela situação. Você começa a entender o que Deus está fazendo na sua vida. Esse vídeo que eu passei, esse primeiro vídeo, eu vou compartilhar um pouquinho com os irmãos, foi a história da minha mãe. Foi um grande testemunho que a minha mãe viveu. E eu não poderia deixar de não falar disso que eu vivi, porque foi algo muito profundo da minha vida. A minha mãe, ela enfrentou um câncer nos ossos por 2 anos. E ela fez 2 anos de tratamento. 2 anos de quimioterapia, 2 anos de internações, 2 anos de corre para lá, corre para cá, e 2 anos de muita luta. E ela não sabia, quando nós descobrimos que ela estava com câncer nos ossos, foi por conta de uma dor na coluna que ela tinha. Ela tinha uma dor muito forte na coluna. Há 8 anos atrás ela teve um câncer de mama, tratou, fez tudo certinho e ficou bem. Depois de 6 anos começou com dor nas costas, uma dor muito forte nas costas, e ia para todo qualquer hospital, pronto-socorro, e os médicos não sabiam o que ela tinha, e falavam que era problema na coluna, que era problema na perna, e não dava o diagnóstico correto. Até que um dia, a gente conseguiu um bom médico, e esse médico ele deu o diagnóstico correto, metástase óssea, câncer nos ossos. Eu estava com ela no momento que ela recebeu a notícia, e eu confesso que foi assustador. Nós imaginávamos que fosse tudo, mas na verdade eu nem sabia que existia câncer nos ossos. Para mim, câncer se dava nos órgãos, mama, mas ossos eu não sabia. E aí descobrimos que estava então com esse câncer. E aí fomos atrás do tratamento
que ela fez o tratamento dela no Hospital IBCC, no Hospital na Moca, um excelente hospital, e ela começou o tratamento dela. Enquanto nós estávamos assustados, preocupados, ela simplesmente falava: se eu tiver que passar por isso, Deus estará comigo. Era sempre a fala dela, a tranquilidade e a paz de lidar com aquela doença, com aquela enfermidade. E aí, começamos todo o tratamento, né? Começaram as quimioterapias, e as quimioterapias, não sei se alguém aqui conhece, mas ela destrói a pessoa, ela debilita muito a pessoa. E aí começou também um processo de frequentes internações, porque aí começou a ficar muito debilitada, não conseguia se alimentar, e faltavam muitas vitaminas no corpo, e dava anemia e fraquezas. Então, assim, as internações elas passaram a ser constantes. Nós éramos, eu falo assim, não tinha, acho que uma semana que nós não íamos para o hospital. Nossa vida passou a ser dentro daquele hospital. E lá no hospital a gente passou a ser conhecido de todo mundo. Os porteiros já sabiam quem nós éramos, os vigias, as enfermeiras, os médicos, os outros pacientes. Acabamos virando conhecidos lá, naquele local. E minha mãe, ela tinha um jeitinho muito de não querer atrapalhar ninguém. Então, os médicos começaram a tê-la como a predileta deles, os enfermeiros gostavam de cuidar, porque ela nunca queria dar trabalho. Então, ela tentava fazer o máximo que ela podia fazer sozinha. E a gente também estava sempre junto com ela, então a gente ajudava muito lá no cuidado. Cada internação dela, eu praticamente me internava junto. Eu trocava de plantão com meu pai, nós dois íamos nos revezando. Então eu ficava de noite, chegava às 6, 7 horas da noite, e até a outra hora saía para ir trabalhar e meu pai assumia o plantão. Então a gente ia se revezando. E ali naquele hospital eu tive grandes lições. E uma das grandes lições que eu tive foi aprender a valorizar a vida. E eu aprendi que não existe nada que tenha maior valor do que a nossa vida. Não existe nada, absolutamente nada. E às vezes a gente vai valorizando tantas coisas. A gente vai valorizando o carro do ano, o salário bom, a roupa de marca, o tênis de marca, a roupa nova do guarda-roupa, o sapato novo. E você vai valorizando tantas coisas. E quando você fica dentro de um hospital, você vê vidas lutando apenas para viver. Pessoas novas, gente que tinha amizade, gente mais nova do que eu, ali lutando apenas para sobreviver. Com uma camisola do hospital e mais nada, pedindo para viver. Então ali eu aprendi muito naquele lugar. E cada vez que eu me lembro daquele lugar, eu falo: Senhor, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer o que eu aprendi aqui. Porque a gente se envolve nesse mundo, a gente se envolve nessas coisas que vão ocupando os lugares de verdadeiros valores. E a gente se perde. Então eu peço muito para Deus para que isso não venha acontecer comigo. E cada vez que eu esquecer disso, que eu possa ir lá naquele hospital pelo menos visitar, para saber que existem pessoas lutando para viver. De vez em quando, se você puder, vá aos hospitais, visite pessoas que estão lutando para viver. Pessoas que estão entre a vida e a morte, que você vai falar: meu Deus, como eu sou ingrata, como eu não sei te agradecer. Porque a gente tem tanta coisa e a gente reclama tanto. A gente tem tudo. Você tem uma casa, você tem sua família, você tem seus filhos, você tem seus pais, você tem saúde. Se você está aqui é porque você tem muita coisa. E às vezes a gente reclama demais. Então eu te aconselho, vá, de vez em quando, dá uma passada ali no hospital. A gente passa a amar as pessoas. É inacreditável. Você nem conhece quem está ali, mas você passa a amar aquela pessoa. Você passa a amar as outras pessoas. Você passa a valorizar as vidas. A gente passa a olhar para as pessoas como criaturas de Deus, como filhos de Deus. Você não olha mais para alguém, aquela pessoa que te fecha no trânsito, você olha para ele, você não tem raiva, você fala: é filho de Deus também. Você passa a ter outra visão dos seres humanos, dos filhos de Deus. Então a gente acaba despertando amor por vidas e não por coisas.
É passar a amar de fato, amar de verdade. E isso é muito importante. Deus, Ele me tratou muito. Todo esse processo, Deus, Ele me tratou muito, Ele me mudou muito, Ele me moldou muito. E hoje eu entendo, como eu disse, cada cabeça foi montada, eu entendo por que eu tive que passar por tudo isso. Por que a gente passou por isso? Para minha família, os dias eram difíceis. Eu confesso que eram difíceis. Porque às vezes a gente deixava ela em casa bem, quando a gente voltava, já tinha que correr para o hospital, já não estava bem. Às vezes eu ligava, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Chegava em casa, estava tudo mal. Era só para não ficar preocupada. Chegava em casa e falava, nós vamos para o hospital, você não está bem. E aí ela ficava internada. Mas uma coisa incrível, queridos, e eu posso dizer aqui com toda certeza, e eu posso dizer aqui no público, a minha mãe, em momento algum, reclamou, murmurou, reclamou, questionou. Ela simplesmente aceitava tudo o que ela estava passando. Nós, às vezes, questionávamos e reclamávamos com Deus. E olha que o sofrimento era nosso por tabela. E quem sofria as dores, quem sofria o tratamento era ela. E ela ainda assim agradecia a Deus por tudo. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu tenho um hospital que cuida de mim. Obrigado, Deus, por esse enfermeiro. Obrigado, Senhor, por esse médico. Obrigado por esse remédio. Obrigado por esse tratamento. Ela agradecia a Deus por tudo. Ela enxergava a graça de Deus em tudo. E a gente começou a ser mudada e ser trabalhada. Deus começou a trabalhar em nós. A enxergar Deus em tudo. A deixar Deus agir da forma como Ele queria agir. Nós, como família, passamos a ser muito mais unidos. Aquele hospital era bem engraçado, porque minha mãe ia para lá, ia todos. Não ia assim, eu vou levar minha mãe. Não, ia todo mundo junto. E a gente estava sempre com ela, o tempo todo com ela. A gente não deixava ela sozinha. A gente queria sempre estar com ela. Quando ela estava em casa, a presença de Deus era tão grande. E quando a gente entrava naquela casa, a gente já sentia Deus ali. Ela começou a entrar num processo, querido, de purificação para a salvação dela. E a gente sentia isso. Era real, era algo muito forte, não tinha como não sentir. Esse vídeo que nós assistimos, em específico, ele foi um dos processos que ela passou. E quando ela começou a fazer as quimioterapias, devido à baixa imunidade, ela teve uma febre em casa, uma febre alta, não quis ir para o hospital e tomou um dipirona. E aí o dipirona deu essa síndrome de Steven Johnson. Não sei se alguém já ouviu falar. Mas aí com essa síndrome, ela estourou essas bolhas pelo corpo. Quando eu cheguei em casa de manhã, que eu olhei para ela, que eu vi ela daquele jeito, a gente correu com ela para o hospital e chegamos lá, fizemos a internação, e aí a médica me chamou e falou assim para mim, você tem fé? Eu falei, não sei, doutora. Ela falou assim, porque se você não tiver, busque fé, porque sua mãe só vai sair daqui se for por Deus. Do contrário, a gente não sabe o que dizer. E aí aquela informação assustou a gente. Aí o médico chamou nossa família e falou, olha, o problema da sua mãe é grave, e ela vai sair daqui de 6 meses a 1 ano. É a previsão de tratamento. Se ela sobreviver, se ela for sair daqui, é de 6 meses a 1 ano. E aí, já nos preparamos, né? Já para fazer os revezamentos, quem ia ficar, quem não ia. E ali também eu me internei com ela, tomava banho, jantava lá, comia lá, ficava no hospital, e conciliava com o trabalho, e dava um jeito de estar ali. Inacreditavelmente, em um mês Deus tirou ela daquele hospital. Em um mês ela ficou bem, ela se recuperou, ela ficou bem. E aí, nem os médicos acreditavam, falavam, nossa, como pode? E aí ela foi e falou, doutor, obrigada na hora da alta. Obrigado, doutor. Aí o doutor falou assim, não, agradeça a Deus, porque foi Ele. Foi Deus que te tirou daqui, porque você não ia mais sair daqui. E ela falou, eu sei, doutor, eu sei que foi Deus. Ela sabia que era Deus. O tempo todo. E aí, quando as pessoas vinham até aquele hospital,
hospital para visitá-la, saindo de lá, sua mãe está bem, ela está tranquila, ela está confiante, ela tem paz. Então, nós passamos a viver não mais de acordo com o que os médicos falaram para a gente. A gente passou a confiar em Deus. Os médicos podiam nos enganar ou falar qualquer coisa, mas a gente esperava para ver o que Deus ia fazer. Não era mais o que a gente ouvia, mas era o que Deus estava fazendo ali. Às vezes eu tinha aqueles dias tão atribulados, corridos, cheios de problemas no serviço, mas eu chegava na casa dela, encontrava com ela, e ela estava lá com o sorriso mais lindo do mundo. Oi, filha, tudo bem? Eu falei, mãe, comigo deve estar tudo ótimo, porque a senhora está assim, comigo então, não existia problemas mais. Falta de dinheiro não era nada. Quando você tem falta de saúde, gente, o resto vira nada, nada. Você começa a viver num nível assim que você nada mais importa. A única coisa que importa é a sua saúde. Então, às vezes, quando o efeito da quimioterapia passava, até fazer a outra quimioterapia, ela sentia muita dor. Tomava morfina, tomava remédios fortes para que a dor fosse aliviada, e aquela dor ali não passava. E ainda assim, ela glorificava e agradecia a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. Ela tinha um porquê agradecer a Deus. E eu aprendi muita coisa nessa história, nesse momento, nessa história da vida da minha mãe. O segundo vídeo que eu passei relatou a vida ali de um casal, né? Um casal que viveu até o último momento. Viveu até que a morte nos separe. E eu quero falar do meu pai. Meu pai está aqui comigo, me acompanhando. E meu pai foi assim com ela. Cuidou dela até o último momento. Eu não sei como está o seu casamento. Eu tenho feito, eu estou em treinamento para aconselhamento de casais. E queridos, quantos casamentos disfuncionais, quantas pessoas se divorciando dentro da igreja, dentro da casa de Deus, esqueceram aquilo que juraram no altar, esqueceram o amor, se acostumaram às rotinas. Eu sou casada há 4 anos e meio. E eu falo, se o meu marido não for meu parceiro, ele não precisa ser meu marido. Se eu não for parceira dele, eu não preciso ser a esposa dele, eu não preciso. Casamento é parceria, é estar junto. Às vezes eu ficava no hospital tantas horas e as pessoas falavam para mim, Cláudia, deixa um pouco sua mãe aí, seu marido precisa de você. Eu falava, não, se ele não entender que eu preciso cuidar da minha mãe, ele não serve para ser meu marido. E ele não entendia, queridos. Ele estava ali comigo o tempo todo. Ele me acompanhava, ele me levava para o hospital, levava roupa, levava lanche, me buscava, me levava. A gente passou por isso por 2 anos. Pensa, recém-casados. Mas ele estava ali comigo. Ele estava do meu lado, estava me ajudando. E muitas vezes ele não falava nada, mas ele me abraçava. E eu sabia que ele estava ali. Isso já era suficiente. E hoje a gente vê tantos casamentos se acabando. As pessoas já não se amam mais. As pessoas não querem mais. Tudo é motivo de acabar. Não quero, não serve, a gente não se dá. Nosso jeito não bate. Não buscam em Deus a solução. Não buscam em Deus a ajuda. Sabe, o meu pai parou a vida dele para cuidar da minha mãe. Parou tudo. E ficava ali com ela o tempo todo. Cuidando, dando banho, dando alimento, ajudando, indo para o hospital, voltando do hospital. Um verdadeiro parceiro, gente. Um verdadeiro parceiro. É isso que a gente tem que ter na nossa família, no nosso lar. Às vezes a gente se acostuma, sabe? A vida vai acostumando. E aí a gente se acostuma a ter um casamento do jeito que é, sabe? Às vezes,
sua esposa fica com uma dor de cabeça, e aí você fala, poxa, dor de cabeça de novo. E não se preocupa em falar, querida, você quer um medicamento? Você quer ir ao médico? Você quer que eu te acompanhe? Você quer que eu esteja com você? Você precisa de alguma coisa? Às vezes o nosso marido está quieto, calado, a gente fala, deixa ele para lá. Mas não pergunta se está acontecendo alguma coisa, se tem algum problema, se precisa de ajuda em algo. Às vezes a gente reclama tanto e esquece de ser um parceiro, de ser parceiro, de estar junto, de ajudar, sabe? Queridos, eu de verdade, eu não sei viver se eu não estiver firmada na palavra de Deus, se eu não estiver seguindo aquilo que Deus fez para mim. Se você casou, se você foi até um cartório, se você foi até uma igreja, se você fez um compromisso com alguém, viva com essa pessoa feliz. Mas não dá, não consigo. Dá sim. Sabe por quê? Porque para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Às vezes você acha que não dá mais, não tem mais jeito, vamos viver assim mesmo, do jeito que está e tá bom. Não se acostuma. Não se acostume com a vida, com as rotinas, não se acostume. Mas queira amar e ser amado, queira amar e ser amada. Deixe isso acontecer na sua vida. Deixe alguém cuidar de você, cuide de alguém, se preocupe com isso. Às vezes a gente não dá valor, sabe? Chega do serviço, a comidinha está lá feita, a roupa está limpa, você vai se trocar, se vestir, você pega sua roupa no guarda-roupa, está tudo ali prontinho. E você não valoriza isso. Às vezes você esquece, como esposa, de agradecer a Deus pelo marido que Ele te deu, pelo sustento, pela casa, pelo teto. Como é gostoso quando a gente deita a cabeça do nosso travesseiro e fala, minha casa. Ainda que você more com alguém, ainda que você more de aluguel, você tem um teto, você tem um lugar que você repousa ali. Você pode viajar para um lugar que for, os lugares mais lindos desse mundo. Mas quando a gente volta para casa, que gostoso que ele está em casa. Você faz, cheguei em casa, como é gostoso. Então a gente tem que valorizar essas coisas. Tem que agradecer a Deus por essas coisas. Sabe? A solidão, ela é muito triste. É muito triste viver sozinho. Então, às vezes você reclama que a casa é cheia, que bagunça com a gente, mas agradeça a Deus, porque a solidão é terrível. É terrível viver sozinho, estar sozinho. Então, louva a Deus por isso. Aprenda a valorizar as coisas, aprenda a valorizar a família. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, aprenda a valorizar. Problemas todos nós temos, e claro que todos temos, mas os problemas eles existem para que eles sejam solucionados. Não abandonados, mas solucionados. Eu estou em treinamento, como eu disse, para aconselhamento de casais, e às vezes a gente se depara com cada situação. E as pessoas elas reclamam muito, mas elas não fazem a parte delas. Elas acostumam, às vezes, a viver com aquela vida que elas vivem. E aparentemente para as pessoas elas vivem bem, mas dentro de casa é um verdadeiro inferno. É um lugar de briga, de confusão, de discórdia. E as pessoas acostumam a viver assim. Gente, existem pessoas que passam anos e anos frequentando a igreja, entram e saem deste templo, mas não mudam em nada. A palavra não transforma, não toca, não muda. Eu não sei como. Eu não sei como, porque a cada palavra que Deus envia para mim, eu não consigo não ser incomodada. Eu não consigo não ser tocada. Então a gente não pode simplesmente entrar e sair desse templo do mesmo jeito. Queira mudança, queira, Senhor, me transforma. Deus, alguma coisa em mim não te agrada, me mostra. Me mostra, Senhor, porque eu quero ser transformado. Eu quero, Senhor. Sabe por quê, queridos? A minha preocupação com isso ela é muito grande.
Porque eu posso passar minha vida inteira aqui dentro dessa igreja. E o dia que Jesus voltar, eu não subir. Você já pensou nisso? Já pensou quão grave isso pode ser? Você desperdiçou seu tempo, achando que você estava indo para o céu. E você simplesmente foi um mero frequentador de igreja. Perdeu sua salvação. Então a gente precisa aceitar e entender isso. E querer essa mudança. Aleluia. Todos os dias. Ninguém aqui é perfeito. Mas a gente tem que buscar a perfeição. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que o Senhor Jesus fala para cada um de nós. A gente tem que buscar isso. Todos os dias quando eu oro, eu falo assim, Senhor, eu não sei, Deus, mas me aponta, me mostra aonde eu te entristeço. O que eu faço que não está te agradando? O que eu faço que não está de acordo com a tua palavra? Porque muitas vezes a gente se acostuma com o pecado e começa a achar que é normal. Você começa a fazer coisas que você começa a achar que é normal. E eu começo a pedir para Deus, todos os dias, Deus, me mostra, me muda, me transforma. Manda uma palavra, fala para alguém, fala comigo, mas me mostra, Senhor, porque eu não quero, Senhor, me acostumar com esse mundo. A gente não pode se acostumar hoje, está tudo tão moderno, está tudo tão normal, está tudo tão liberal. E a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e buscar nela. Ela tem que ser espelho da nossa vida, da nossa atitude. Ai, às vezes a gente reclama tanto, né, do marido, reclama do filho, reclama da situação, reclama do trabalho, reclama do dinheiro, reclama de tantas coisas. Mas o que de fato a gente tem feito para que tudo isso seja mudado? Às vezes a gente passa tanto tempo na frente de uma televisão, na frente de um computador, perdendo tempo com jornais, que hoje só pela graça, perdendo tempo com novelas, que só passa mentira, traição, divórcio, coisa errada, só isso que ensina. E a gente não passa tempo orando, se dedicando à transformação da nossa família. Você reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, mas você tem orado por isso? Quanto tempo você tem investido por isso? Quanto tempo você tem investido para o seu crescimento espiritual? Eu estava lendo um livro, e um livro muito bom, quem puder ler, eu aconselho, é uma história de cura e perdão. E esse livro, eu comecei a lê-lo, e eu lia todos os dias no metrô, indo para o trabalho. E um dia, eu em casa, Deus me tocou da seguinte forma, falou assim para mim, eu preciso mais do seu tempo. Aí eu falei, Senhor, mas aonde eu vou arrumar mais tempo com o Senhor? Porque o tempo livre que eu tenho, eu estou tentando. Aí Deus falou assim no meu coração, você vai acordar mais cedo, mas você vai me buscar mais. E aí eu comecei a levantar 1 hora antes da hora que eu levantava, para ler a palavra, para me alimentar. E nesse dia que Deus falou isso no meu coração, eu no metrô, lendo o livro, chega uma parte que a autora diz assim, Deus exigiu mais tempo de mim. E eu comecei a levantar mais cedo para falar com Ele. Eu comecei a chorar ali no metrô, porque eu falei, Deus, o Senhor realmente falou comigo. E o Senhor confirmou assim. E a minha vontade, naquela hora, ela falou assim, gente, deixa eu contar o que acabou de acontecer. Porque Deus tinha acabado de falar comigo da forma mais real que eu tinha vivido. Ele não simplesmente falou, mas ele confirmou aquilo que ele tinha falado. Todos os dias tem sido assim. Eu abro a Bíblia, eu falo para o Daniel, para o meu marido, eu falo, Dani, você não sabe o que Deus acabou de falar comigo. Porque eu abro a Bíblia, eu abro a palavra do Senhor, e não é simplesmente uma leitura, mas é exatamente aquilo que eu acabei de orar. É a resposta de uma oração, é a resposta de algo que acabou de acontecer. E é real, é real. Não é uma história, não é algo, é real. Isso acontece. Então, nós precisamos lutar, queridos, pela nossa família, pelos nossos queridos, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha casa. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te deu. Não deixe. Sabe? Se seu filho começa a se perder, vai buscar, dá um jeito, mostra qual é o caminho.
com Ele. Não deixe seu casamento se acabar, porque hoje está tudo se acabando tão fácil. Lute com todas as forças, com todas as armas. Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Deus pode transformar e pode fazer coisas grandes. Lázaro, ele já havia morrido ali há 4 dias. E ainda assim Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Às vezes tem algumas coisas que parecem, algumas situações da nossa vida que parecem que estão lá dentro do túmulo. Você olha e você não vê a resposta. Parece que ficou lá, está morto dentro do túmulo. Não importa quanto tempo isso está lá dentro, Deus pode tirar para fora. Deus pode pegar e falar assim, olha, sai para fora. Vai para fora, vem para fora. E aquele problema ser solucionado. Deus dá a resposta daquilo que você pede. A libertação da sua família, a libertação dos seus filhos. A minha mãe orou pelo meu irmão. Eu tenho um irmão que tem problemas de dependência química. E minha mãe orou por ele anos e anos. Quando ela ficou realmente ruim, né, que a gente começou a perceber que ela entrou num estágio bem complicado, o meu irmão começou a fazer o tratamento. Hoje, essa semana passada, completou 1 ano que o meu irmão está limpo. Que ele não usa absolutamente nada. Então, para tudo tem jeito. Não pensa que esse tempo não dá mais. Dá sim. Ainda há tempo. Às vezes a gente chora achando que não tem saída. E a gente pede para Jesus. Mas Jesus, ele sempre tem uma saída, queridos. Ele sempre tem uma saída. Você precisa apenas crer e não desistir de orar. Você não precisa estar sozinho. Você não está sozinho. Você tem o mestre dos mestres com você. O mestre dos mestres, ele abraça a sua causa e ele te abençoa. Esse vídeo que eu passei da minha mãe, depois desse vídeo ela viveu mais 1 ano e 4 meses. E depois disso ela dormiu no Senhor. Mas ela dormiu no Senhor. E sabe o que é você ter essa certeza? Você fala, Deus, tudo bem, ela vai, mas eu vou me encontrar com ela. Isso é uma certeza, gente, que a gente tem que buscar todos os dias. Senhor, eu quero morar contigo. Aqui nessa terra, a gente passa por tantas coisas. A gente precisa viver no céu. A gente precisa morar com Jesus. Encontrar com as pessoas que a gente ama. Encontrar com os discípulos, encontrar com os homens da Bíblia. A gente precisa disso. Como vai ser triste, querido, a gente viver aqui, com tanta tribulação. E no grande dia, a gente não receber o nosso galardão. A gente vai pensar nisso o tempo todo. Porque hoje a gente está aqui, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo na nossa vida. Às vezes você pode pensar assim, mas Jesus ainda vai demorar. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você tem que estar pronto, é o tempo todo. É o tempo todo. Porque Jesus, ele pode voltar para você a qualquer momento. Sabe? Esse último instante que a minha mãe viveu, Deus me ensinou muita coisa. E uma delas que eu aprendi e que eu conheci foi o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu nasci, eu cresci na igreja. Eu fui batizada pelo Espírito Santo com 11 anos. Eu falava em línguas a minha vida inteira. Todos os cultos eu era repetida, mas eu não sabia quem ele era. Pense você que fala em língua para a gente levar para o céu. Não vai. Não é isso. No dia que os médicos falaram realmente, agora é só aguardar. Eu falei assim, Espírito Santo, se você existe, e eu sei que você existe, vem me consolar. E naquele instante, dali para frente, Deus me deu paz. Uma paz que não tinha explicação. O pastor Antônio, que acompanhou muito nosso caso, ele falou para mim, filha, a pessoa que eu mais me preocupava era você. Eu tinha muito medo. Mas eu olho para você e eu fico tranquilo. Eu falei assim, pastor, porque Deus fez algo na minha vida que eu não conhecia, que eu não sabia. O Espírito Santo veio e me consolou. E todos os dias, quando eu acordo,
Eu fiz um propósito com Deus. Eu levanto da minha cama e eu já ajoelho. Eu acordo de joelhos. Eu desço da minha cama de joelhos. Porque eu falo assim, Senhor, eu começo o meu dia de joelhos para permanecer em pé diante de qualquer situação. E eu falo, bom dia Espírito Santo. Esteja comigo hoje. Seja meu guia, seja meu companheiro, seja meu amigo. Me fala o que eu preciso fazer, me mostra o que eu preciso fazer. Me ajuda nas minhas palavras, me ajuda na roupa que eu vou escolher para sair de casa, porque eu não quero causar escândalo em lugar nenhum. Me ajuda, Espírito Santo, do jeito que eu vou andar, do jeito que eu vou falar, porque eu preciso que o Senhor seja na minha vida, que as pessoas vejam a tua luz. Todos os dias é assim, todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu peço para que Ele esteja comigo e que eu possa ter luz aonde quer que Ele esteja. Eu tenho certeza, queridos, que no dia em que a minha mãe faleceu, Jesus olhou para mim e falou assim, Claudete, sai para fora, porque eu vou te dar vida. Eu vou te dar vida. A sua mãe ganhou a vida dela, a vida eterna. Agora eu quero dar vida para você. E aquele dia em diante, eu comecei a viver em novidade de vida. Eu passei a viver aquilo que eu quero realmente viver. Eu quero ir para o céu, queridos. E não importa quanto esse mundo vai me oferecer. Daqui eu não quero nada. Daqui eu não quero nada. As propostas de Satanás. Todos os dias eu rejeito. Mas eu só faço isso porque eu tenho o Espírito Santo comigo. Porque sozinho a gente não consegue nada. Esse mundo ele quer nos engolir. Ele quer nos engolir e às vezes a gente não percebe. Invista seu tempo, querido, ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Na minha casa a gente tem o hábito, eu e meu marido, de assistir mensagens, porque a gente gosta de assistir mensagens. Então eu não assisto novela, não assisto jornal, eu coloco lá na internet e eu assisto mensagem, porque isso alimenta o meu espírito, isso me alimenta. Eu não escuto músicas mundanas, não escuto. Eu só escuto louvores, porque as músicas mundanas não vão me alimentar. Eu preciso me alimentar daquilo que me faz crescer para a obra de Deus, para ser referência de Deus aqui nessa terra. E não para a minha glória, longe de mim, mas para a glória de Deus. E para os grandes dias estar com Jesus. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que querer. Começa a pedir para Deus te mostrar o que é importante. Senhor, o que é importante para o Senhor? O que é importante para o seu reino? Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, de fato? Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? A gente gasta muito tempo fazendo muitas coisas que não é para Deus. Porque a gente precisa. Mas queira, no momento que você estiver fazendo algo, que seja de fato para Deus. Se você não tem muito tempo, mas no seu emprego, seja referência ali. Não escandalize o nome do Senhor. Quando as pessoas souberem que você é cristão, que elas nem precisam te perguntar, que elas saibam que você é um cristão. Pela sua atitude, pelo seu jeito, pelas suas palavras, pela sua mansidão. Sabe? Busque isso em Deus. Eu tenho certeza que Deus ele pode fazer tantas coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Deus, Ele está sempre pronto, queridos. Ele nunca chega atrasado. Ele está sempre na hora certa. Não tenha medo do que está acontecendo na sua vida agora. Não tenha medo. Tenha apenas uma certeza. Deus está trabalhando na sua vida para te moldar, para te melhorar, para te capacitar. Você só precisa deixar que isso aconteça. Só precisa entender que isso é para a obra dele, para o nome dele. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque isso me fez crescer, isso me fez entender, isso me fez querer almejar cada vez mais e mais o céu. Então eu peço que você também tenha esse desejo no seu coração. Peça para o Espírito Santo, se você ainda não pediu, peça assim, Espírito Santo, seja meu amigo, seja meu amigo. Ele vai falar tanto com você, porque ele fala comigo o dia inteiro. O dia
inteiro ele fala comigo. Às vezes eu fico nervosa, acontece alguma coisa, no mesmo instante eu já sinto. Você agiu errado. Você não deveria ter falado assim. E na mesma hora eu falo assim, é verdade. Vou lá e corrijo o que eu fiz. Então peça para que ele seja o seu ajudador, seu auxiliador, seu consolador. Não importa o problema que às vezes a gente enfrente, Deus ele está com você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.